Boa noite, irmãos e irmãs. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero conclamar a Primeira Igreja Batista em Tamoios para que a gente possa se reunir, acima de tudo na presença de Deus, mas também como comunidade, de uma forma diferente, mas aquilo que é possível para nós nesse tempo. Fazemos essa transmissão utilizando a tecnologia, através do Facebook, para que a gente mantenha a nossa rotina como igreja, uma boa rotina de louvarmos juntos o Senhor Jesus. Nós, devido a esse impedimento causado por essa pandemia, vamos ter que nos adaptar a essas dificuldades, especialmente a tecnologia. Nós estamos buscando os recursos, a melhor forma, e algumas dificuldades sobrevêm, mas o Senhor há de nos conduzir até mesmo nesse modo, nesse tipo de adoração que nós vamos fazer. Quero pedir para que você, em primeiro lugar, prepare um ambiente da sua casa, que você crie um ambiente propício, assim como nós no templo temos que produzir ali uma situação, toda a reverência, tudo aquilo que é necessário ao nosso redor, a Bíblia, a reunir a família, sentado para que juntos possamos louvar o Senhor. Quero pedir também que vocês vão convidando as pessoas. Nós temos um propósito de continuar disponível para os nossos vizinhos no Centro Hípico. Então você que tem vizinhos que você tem relacionamento direto no Facebook, faça o convite. Se você puder mandar o link pelo WhatsApp. Às vezes a gente não consegue levar as pessoas para a igreja, para o culto. Quem sabe essa é uma forma criativa para que a gente possa trazer outras pessoas a participarem com a gente, ok? Com alegria eu quero também dizer que hoje nós vamos experimentar a participação do nosso Ministério Louvor nesse momento, representado pelo irmão Petros, mas nós vamos de alguma forma estender a participação de outros nos próximos cultos. A nossa pretensão é que os dias que nós tínhamos programação na igreja possam ser cobertos através desse trabalho, através da mídia. Então, nosso próximo encontro será na terça-feira, que seria o dia do PGM, que também foi suspenso. Depois, na quinta-feira, que seria nosso culto de oração e doutrina. Domingo que vem, as nossas próximas programações. E você tem tempo assim de você já ir angariando seguidores para que a gente possa juntos aumentar o número de pessoas que vão participar conosco desse culto. Como eu disse, o irmão Petro já está preparado. Eu quero agora então convidar você de uma forma bem espontânea, mas também com toda a reverência, um espírito de adoração, nos colocar na presença do Senhor nesse momento, enquanto o Petro nos conduz numa canção ao Senhor. Só
Nós queremos, nesse momento, nesse mesmo espírito de adoração, orar ao Senhor, introduzindo nosso coração na sua presença, pedindo a unção do Teu Espírito para que a gente possa compreender aquilo que Ele preparou para nós na Sua palavra. Feche seus olhos, aquiete seu coração, busque a presença do Senhor nesse momento. Santo Deus, que bom, Deus, ter a oportunidade de mais uma vez falar com o Senhor, como igreja nos reunir na Tua presença. Queremos Te louvar por cada irmão, cada irmã, cada um daqueles que, membros da igreja, se prontificaram, Deus, a permanecer nessa rotina santa de buscar a Tua presença, e aqueles que também que vão se achegando, pessoas que, do nosso relacionamento, que conseguimos atrair para esse momento de culto. Quero pedir ao Senhor que o Senhor derrame sobre nós uma unção de entendimento, para que a gente possa, Pai, prosseguir na forma como o Senhor quer nos preparar para esse momento difícil que vivemos como humanidade. Abençoa-nos, ó Deus, pela Sua palavra e nos conduza para fazermos tudo conforme o Teu querer. Louvado seja o Teu nome, oramos assim em nome de Jesus. Amém? A palavra de hoje para nós está em Romanos 8, verso 14 até o verso 17. Nós sabemos que o mundo hoje está em busca de respostas. Alguns já estão num exercício quase que doentio de futurologia, de entender o que vai acontecer conosco daqui para frente, o que nos espera, quais são as aflições, e isso sabemos que pode trazer grande prejuízo para nós. E aí estão separados dois grandes grupos. O grupo que o texto se reporta, a Igreja do Senhor, e aqueles a qual a Igreja tem como objetivo de pregar e de ensinar o Evangelho Santo, que nos traz a paz que excede todo entendimento. Eu vou fazer a leitura, queria que vocês acompanhassem. Romanos 8, 14, diz assim a palavra: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes um espírito de escravidão para vos conduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Esses dias eu ouvi uma pregação que mexeu muito no meu coração, e eu tenho trabalhado isso, especialmente na forma como a gente deve se conduzir como igreja do Senhor nesse tempo de pandemia, porque a Bíblia nos garante que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas elas. E qual é a perspectiva de quem está distante dessa comunhão íntima do Senhor Jesus, a ponto de, como Paulo se reportando para a igreja de Romanos, dá para nós uma prerrogativa tão forte de cuidado e de relação, não a partir de nós para Deus, mas dele para nós. O mundo hoje está realmente separado nesses dois grandes grupos. E a igreja precisa se portar da forma como nós acabamos de ler, porque isso vai ser didático para o mundo, vai ensinar para o mundo que não vale a pena se afligir, não vale a pena vivenciar as dificuldades que são comuns nesse tempo em desespero. E a gente entender esse propósito do Senhor a partir desse texto, porque a primeira noção que a gente precisa ter é a autoavaliação. Por que espírito você está sendo guiado nesse tempo, meu irmão, minha irmã? Qual é a preocupação do seu coração? E em meio a essa preocupação, qual é a direção que você tem seguido? Qual é a orientação? Qual é o seu referencial? O Espírito, ele nos guia a vivenciar, mesmo na dificuldade, o melhor de Deus para a nossa vida. E essa foi a palavra de Paulo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você é filho de Deus, a sua postura e a sua ação nesse tempo de pandemia tem que ser condizente com a sua adoção, que ele vai falar mais tarde. Tem que ser condizente com um relacionamento criado em Cristo com o Deus Todo-Poderoso.
Porque nós, e ele está falando para a igreja, temos que ter a manifestação espiritual que vai de enfrentamento e não de submissão. Quando nós somos submissos a alguma coisa, é porque nós reconhecemos nessa coisa ou nesse alguém algo ou alguém mais forte que nós. E aí aprendemos pela palavra que só tem um a qual nós devemos submissão. Um único que nos sujeita em todas as coisas, o Senhor. Ele diz que não recebemos um espírito de escravidão. Em Cristo nós fomos libertos e de bom grado resolvemos permanecer na presença do nosso Senhor, o servindo e ouvindo dele aquilo que nos é necessário para uma vivência plena diante daquele que pode nos conduzir em vitória e em livramento. Essa produção espiritual no nosso coração, vindo da parte do Senhor, faz com que a gente seja corajoso. O momento é difícil, não é de sermos irresponsáveis, eu sou corajoso, eu vou para a rua, eu vou continuar minhas relações normais, não é isso que eu estou falando. Estou falando que os tempos que nós esperamos daqui para frente são tempos difíceis. E a gente tem que ter sabedoria. E a gente vai ter que vivenciar isso na coragem que nos é dada e que nós temos por herança em Cristo. Um espírito que nos leva a viver todas as dificuldades, mas com toda a autoridade. O próprio Espírito dá testemunho no nosso espírito de que somos filhos de Deus. Em algum momento da nossa caminhada, a gente pode temer. Não pela enfermidade que pode nos alcançar, não pelas dificuldades que nos sobrevêm, mas a gente pode pensar que seria de nós sem o Senhor. E é nesse momento que o Senhor se apresenta para nós através do seu Espírito Santo dizendo: você não corre risco nenhum, porque você é filho do Altíssimo. O Espírito Santo de Deus, em qualquer momento de dúvida, ele vai tratar no seu coração a respeito da sua adoção em Cristo Jesus, da sua filiação diante de um Deus que é todo-poderoso e que ama aqueles que são seus. Nós vivemos isso e precisamos também entender que se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E aí é o momento em que muitos perguntam: se Deus é bom, se Deus produz em nossos corações tantas promessas, por que também sobrevém a nós tamanha dificuldade e perigo tão grande nos cerca, já que nós somos filhos de Deus? A resposta está aqui para nós. Se é certo que nós sofremos, e eu gosto muito de lembrar a palavra de Jesus quando diz que no mundo teríamos aflições, mas que a gente deveria ter bom ânimo. E completando, ele diz que não tem graça a gente apenas usufruir daquelas que são as promessas, porque é na provação que nós alinhamos melhor o nosso relacionamento com Cristo. E aí ele diz assim: se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. É uma expressão muito comum, nós dizemos que sem guerra, sem a batalha, não há vitória. Nós podemos contar com Deus Todo-Poderoso, mas como é que Ele poderia nos assistir se sobre nós não sobreviesse tamanha dificuldade? É assim que Deus age. Gosto muito da oração que Ele fez ao Senhor, quando Ele diz que nós permaneceríamos no mundo, estaríamos sujeitos a todas as coisas que no mundo, todo mundo está sujeito. E Ele fala assim: eu não peço para que vos tire do mundo, mas que os seus livre do mal. Preserve como igreja, como filhos amados. É assim que Deus nos vê ao lado de Cristo, nos abençoando e nos conduzindo à vitória que nos é prometida. Se é certo que sofremos com Ele, e sofreremos, e precisamos estar preparados para viver como homens, seres naturais, pessoas que estão vivendo nessa terra nesse tempo de pandemia, mas também existe a promessa de que vivendo com Ele seremos glorificados nele. Eu quero dizer para você que os tempos são muito difíceis, e eu digo isso
para a igreja do Senhor. E eu fico imaginando o quanto isso se torna ainda mais difícil, estando alguém longe do Senhor. E é um alerta, não é um privilégio que Deus quer dar apenas para a sua igreja. Ele está querendo dizer para você, através da igreja, ele está dizendo para o mundo inteiro, através dessas diversas manifestações de culto e de pregação que vem acontecendo online, que o Senhor tem propósito também na sua vida, que Ele quer estender sobre a vida de todos a sua graça, a graça que alcançou a igreja, a graça que dá à igreja essa certeza de viver pela fé e a certeza de que seremos com Ele glorificados, que venceremos com o Senhor. Que o Senhor abençoe, que Ele conduza a cada um ao entendimento e o propósito dele se revele no seu coração. Para você que nos ouve, para a igreja do Senhor, se mantenha ainda mais firme na sua presença. Louvado seja o Senhor, queremos orar nesse momento e no final ainda teremos algumas orientações e depois vamos terminar com mais uma canção do irmão Petros. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa palavra. Quero pedir que ela venha fazer efeito nos corações, que o Senhor venha plantar uma semente, que venha germinar nesse tempo de dificuldade, que essa palavra possa encontrar no coração morada e que ali estando, como uma boa semente, possa frutificar, trazendo confiança no Senhor, trazendo paz no seu coração, trazendo uma orientação que tire, ó Deus, cada um que está vivendo os efeitos dessa pandemia, um temor desenfreado, mas que antes, ó Deus, o Senhor possa nos conduzir a viver com clareza, com sabedoria nesse tempo de dificuldade. Louvado seja o teu nome. Oramos assim gratos por cada um que esteve conosco nesse culto, em nome de Jesus. Orientações finais, antes de nós louvarmos mais uma vez com o meu irmão Petros, nós queremos dar aqui algumas orientações práticas que você pode até ter ouvido através dos meios de comunicação. O Senhor colocou no meu coração uma preocupação muito, muito grave com as pessoas que estão diante da televisão durante muito tempo, ouvindo incessantemente as notícias sobre a pandemia. Se informar é bom, mas eu quero orientar que você crie uma rotina saudável para você. Que você sim se informe, escolha 1 ou 2 no máximo os horários do dia, normalmente nas primeiras horas da manhã e à noite, aqueles que têm tempo, os que estiverem trabalhando, normalmente é assim que o fazem. Você se informe, ouça, acompanhe os números, mas não fique o dia inteiro ouvindo as reportagens, ouvindo as notícias, o aumento da dificuldade que ainda é comum. O nosso Brasil está vivendo o início da pandemia, para que isso não venha causar uma ansiedade demasiada no seu coração. E no intervalo, procure nutrir a sua mente com coisas que venham a distrair, venham a criar uma atmosfera boa de gozo, de esperança. Você pode escolher, eu estou no meu hobby aqui de marcenaria, outro pode ler um livro, outro pode cantar, outro, você criar alguma coisa que venha te tirar dessa aflição de estar trancado, não necessariamente ainda está trancado. Se você já estivesse sofrendo aí os efeitos dessa ansiedade, dá uma caminhadinha próxima, evite o contato com as pessoas, de preferência bem cedo, porque a rua ainda está um pouco mais vazia. Abre o seu portão, dá uma olhadinha lá fora, para que você não fique influenciada pelas notícias ruins que te cercam. Que Deus te abençoe a viver esse momento, especialmente essa semana. Quero convidar você a estar conosco mais uma vez na terça-feira. A gente já começa a se acertar aqui com a tecnologia e, em nome de Jesus, a gente vai continuar abençoando o coração da igreja e daqueles que nos ouvem. Quero te agradecer pelo empenho, quero pedir desculpa pelo atraso, porque a gente marcou às 20 horas, mas tivemos aí os empecilhos da tecnologia. A gente vai melhorar isso em nome de Jesus. Fique agora com o louvor, com o irmão Petros, e que Deus te abençoe e te dê uma noite guardada e protegida no seu poder. Em nome de Jesus.